Salve, salve, galera! Meu nome é Marina Shelton, sejam muito bem-vindos ao meu canal Futuro Food. Se você está aqui pela primeira vez, por favor, já se inscreva e faça parte dessa família maravilhosa que aprende a fazer pão. Olha o que a gente vai aprender hoje, gente, um pãozinho simplesmente fofo, lindo, maravilhoso, cheiroso, pãozinho assim, maravilhoso. Parece com a carinha rústica, mas um pãozinho que parece pãozinho doce, mas não é doce. Então vamos aprender a fazer essa delícia hoje. Se você é intolerante a glúten, lactose, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse pãozinho assim como eu me apaixonei. Pãozinho muito fácil de fazer e que volta aí nessa coisa de quando a gente podia comer glúten, que podia comer esses pãezinhos assim bem fofinho. E já quero pedir, se você está pela primeira vez, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar com amigos que são intolerantes, colocar lá no grupinho da família, ajude a divulgar esses vídeos, hein, gente, porque o YouTube ele não está me ajudando entregando meus vídeos para ninguém, só quando as pessoas compartilham. Então, por favor, porque senão eu vou acabar desistindo do canal e parar de fazer. A minha intenção aqui é exatamente ajudar as pessoas que têm intolerância e perder o medo de fazer pão, porque eu sei que muita gente tem vontade de fazer pão e às vezes tem medo, fica ansioso e acaba estragando o pão. Então, eu quero ajudar todos a fazer pão, gente, por favor. Então me ajude compartilhando aí meus vídeos com alguém que gosta de fazer pão. Então vamos lá aprender a fazer essa receitinha muito fácil. Mamão com açúcar deliciosa. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma quantidade de água no fogo. Aqui eu tenho as ameixas que eu vou usar. E aí você joga lá, a água começou a ferver. Eu tenho 80 gramas de ameixa. Começou a ferver, desligou o fogo, tapa e deixa ela por uma meia hora. Gente, vamos começar? Olha, como eu coloquei algum tempo atrás, eu coei aqui as minhas ameixas para elas poderem escorrer a água. E agora vamos começar. Aqui no bowl eu tenho 3 colheres de manteiga ghee. Aí eu tenho aqui um ovo. Vou começar pela banana. Uma banana grande, não é pequena. Pode ser prata, pode ser a banana que você tiver. Eu tô usando nanica porque nanica... E assim, quanto mais madura ela tiver, mais cheiroso fica o seu pão. Porque ele tem um cheiro, esse pão, maravilhoso. A que eu usei, na que eu vou mostrar pra vocês, porque como eu fermentei esse pão por 15 horas na geladeira, eu fiz um pra poder... que tá fermentando, que eu vou mostrar pra vocês. A banana tava bem madura. Essa daqui não tá tão madura assim, que tá naquele pontinho que tá ficando escura a casca. É o melhor. Quanto mais madura tiver, mais fofo. É muito fofo esse pão, gente. É muito fofo. Vocês precisam fazer pra crer. E simples. Aí, banana amassada. Vou colocar nosso ovinho aqui. Essa receita dá pra fazer sem ovo também, tá? Pode até substituir aí por uma farinhazinha de linhaça. A receita em si era com trigo. Eu transformei ela para sem glúten e acrescentei o ovo, porque é assim, o trigo todo mundo sabe que é fácil fazer pão com ele. Basta misturar a água que você tem. E aí a gente vai adicionar as ameixas aqui e dar uma amassada nelas para poder elas dar uma destruída. O máximo que você conseguir amassar, ou se você quiser picar ela também, eu fiz assim, ficou maravilhoso. Porque ela vai destruir e aí os pedacinhos vai se dividir em cada parte da massa conforme você vai amassando, porque ela não cozinhou, mas ela hidratou na água quente. Então, olha, tá vendo? Fica alguns pedaços só
Gente, maravilhosa essa receita. E eu tenho uma colher de açúcar mascavo ou rapadura. Eu podia ter usado rapadura, né? Mas esqueci. E essa própria água aqui da nossa ameixa, eu vou usar ela no pão, né? Porque a gente não vai desperdiçar nada. 100 ml de água que vai no pão, eu vou usar a água da ameixa. Aquela ideia sempre. E aqui eu tenho meia colher de café, meia colher de sopa, vou falar de novo para não confundir, de sal. Ele não é um pão de doce, gente, embora ele fique parecendo um pão doce, de tão fofinho que é. E eu vou acrescentar meia colher de chá de goma xantana, porque eu tô usando mix de farinha. Esse mix de farinha aqui é um que eu compro pronto. E ele não é tão poderoso como aquele mix que a gente faz em casa. Por isso que eu tô acrescentando um pouco de... Aqui eu tenho 2 colheres do mix que eu compro pronto e meia xícara de farinha de aveia. Mas se vocês quiserem usar aquele mix que eu já ensinei aqui, fica maravilhoso, porque aquele mix é poderosérrimo. Você vai ter assim um pão maravilhoso. Então vamos começar a... Ah, e aqui eu tenho já uma colher de chá de fermento biológico. Já misturei tudo para poder adiantar para o vídeo não ficar tão longo, que eu sei que as pessoas assistem um pedacinho e fica cansado, né? Então vamos misturar isso aqui. Trocar aqui para a espátula que tá ficando cansativo com esse garfo. E aí, gente, a massa é assim, uma massa bem pegajosa. E aí ainda tem um pouquinho aqui do nosso líquido. Vamos misturar mais, né? As massas sem glúten precisa ser uma massa meio pegajosa, porque se ela for uma massa muito seca, seu pão fica seco. Vou colocar toda a água, porque eu já fiz o teste, eu já fiz o outro e sei que a quantidade é essa, mas fique atento, pode ser que a farinha que você estiver usando seja diferente. Eu vou mostrar o ponto aqui para vocês. Mistura bem aqui. O ovo também é líquido, gente. Se a sua massa ficar mais... É assim, se ela ficar um pouquinho mais mole, o ruim é se ela ficar dura. Aí o que vai acontecer? O seu pão vai ficar um pãozinho ressecado. Mas se ficar um pouquinho mais mole, você só vai ter dificuldade na hora de modelar ele. Aí, em vez de você molhar as mãos para poder modelar, você pega a farinha de aveia e modela ele com farinha. Que aí você vai conseguir uma consistência um pouco melhor. Mas eu aconselho que preste atenção aqui, tá vendo? Uma massa pegajosa, mas não é aquela massa dura que faz uma bola e fica. Olha, ela move. É bem pegajosa. Bom, gente, recapitulando, olha aqui. Olha como é nossa massa, tá? Só para vocês verem mais uma vez. E aí, vou acomodar ela bem assim. É uma massa pegajosa. Pra gente não ter um pãozinho seco. E aí, vamos colocar o plásticozinho filme aqui. Ah, esqueci, borrifar água, né? Aí vamos borrifar água aqui em cima.
para ela ficar bem hidratadinha, não ter perigo de ressecar enquanto fermenta. E vou colocar a hora aqui, que aí amanhã eu vou fazer no mesmo horário, eu vou tirar da geladeira. Aí o outro que já tá fermentado, eu vou continuar aqui para vocês. Então, gente, depois de 15 horas de fermentação, temos aqui a nossa massa. Olha a fermentação, gente. Olha a fermentação disso. Olha os pedaços de ameixa, que coisa mais linda. Agora vamos tirar essa fermentação aqui. Vocês viram que ela tá um pouquinho mais dura a massa, mais maleável, né? É uma massa pegajosa, porque massa que sem glúten tem que ser uma massa pegajosa. Não tem como fazer uma massa igual massa de trigo, que você consegue manusear ela sem grudar, né? Não existe isso na panificação aí de sem glúten. Mas vou dizer um negócio para vocês. Eu fiz ontem, quando eu preparei, eu tirei uma amostrinha, deixei ele fermentar por 1 hora e coloquei na airfryer para poder assar, para poder fazer o teste. Porque eu vi essa receita com trigo e eu fiquei assim apaixonada pela receita e fiz a minha versão sem glúten. E é uma delícia, gente. Simplesmente delicioso. Agora eu vou dar uma pesada. E eu coloquei um plástico em filme aqui, só para mim poder dividir, para fazer os pãezinhos tudo do mesmo tamanho. Ai, fiz bobeira. Não zerei a balança. Isso acontece, né, gente? Zeradinha. Ainda bem que deu tempo retroceder, assim. Igual nos filmes, né? Vamos dar uma voltadinha aí. Ó, 5 gramas para dar 700 gramas de massa. Não deu, mas chegou quase lá. E aí eu vou dividir essa massa. 687. Vou dividir para ver em quantas gramas. Aí, galera, eu dou uma untada aqui no meu bolzinho, que eu vou dar mais uma untada aqui no plástico filme. Eu já tinha untado. Vamos dar uma arrumada nessa massa para poder cortar os pedacinhos e já ir colocando lá no mais ou menos no tamanho certo no bowl, para poder ir pesando. E aí eu tenho uma água ali que é o que vai me ajudar. Ó, massazinha bem pegajosa. Eu untei isso aqui, mas mesmo assim tá grudando. Mesmo assim tá grudando, mas só de estar divididinho aqui é mais fácil para poder pesar. Ai, de novo não zerou. Vou fazer cada pãozinho com 68 gramas. Olha, passou. Que vai dar 10 pãezinhos. Exatamente 68. Ai, que maravilha. Adoro quando acontece isso. Bom, vou pesar tudo e vamos modelar os pãezinhos, né? Aí, gente, tenho exatamente 10 pãezinhos aqui. O que eu vou fazer? Vou untar minha mão com manteiga, que foi o que eu usei no pão. Bem untadinha. Vou molhar. E aí, vou modelar os pãezinhos na mão, assim, com a manteiga e a água, para poder não grudar na mão. E aí, você faz as bolinhas, ó, bem facinho de trabalhar quando você usa os dois. Você unta e usa água. E aí, você usa
a pontinha do dedo só para poder modelar e coloca em um tabuleirozinho e aquela coisa. Olha, colocar aqui no meu tabuleiro. E aí, qualquer imperfeiçãozinha, só você passar o dedinho na água e você vai... Vou dar uma olhada aqui, untar também. Mesmo untando, ela ainda gruda um pouquinho. Ficou exatamente com 68 gramas cada pãozinho. E aí põe uma mão na outra, na mão na outra. Alisar em cima, só. Não tem. Você faz isso, ó, com a mão, você consegue arredondar todinho. Feito isso, ele escorrega na sua mão e cai lá no tabuleiro. Aí, galera, aquelas imperfeiçõezinhas assim que não tá bem redondinho, só pegar a colher e terminar de modelar. Gente, vocês não fazem ideia do sabor desse pão. Esses pedacinhos de ameixa que fica, caraca, é muito bom. É muito bom. E aí, ó, você consegue deixar ele bem redondinho para ficar um pãozinho assim bem lindo. A receita rende até 12 pãezinhos se você fizer tamanho menor. Eu não gosto de pão muito pequeno, não. Gosto de pão assim que eu pego, eu como, eu fico satisfeita. E aí, porque ontem o que eu usei para poder fazer o teste, eu tirei, deu um pãozinho maior que esse aqui. Então, se você fizer um pouquinho menor, você consegue aí ter um pãozinho, ter 12 pãezinhos deliciosos e saudáveis. Bom, feito isso, plastiquinho filme aqui, vou deixar ele crescer um pouco mais. Ele tá com... Eu tirei ele da geladeira com 7 graus. Só de manusear, ele já tá com 15 graus. Eu só vou esperar ele chegar à temperatura de 20 graus, 21 graus, que é a temperatura que eu tô aqui dentro de casa. E já vou levar para assar. Então eu já vou colocar meu forno, já vou ligar o forno para aquecer enquanto ele cresce. Que assim, esse pãozinho eu vou assar a 180 graus, porque é um pãozinho baixo, senão ele queima muito rápido. Aí, gente, nossos pãezinhos já estão... Olha, você pode também usar outro tabuleiro do mesmo tamanho, só que você tem que colocar alguma coisa para poder pesar, para ele poder ficar bem... como que eu digo? Para ficar bem fixo, porque os tabuleiros, eles não são muito retos. Ainda mais esses assim que a gente compra baratinho. Eles ficam tudo torto. Olha aqui, deram uma crescidinha, né? 45 minutos ele ficou. E agora eu vou colocar um pouco de aveia aqui na minha peneirinha. E vou colocar assim, porque eles ficam lindos. Quando você dá essa salpicadinha assim, ele assa, fica com aquela cara de pão comprado na padaria. Maravilhoso. Só para dar um arzinho de pão de padaria. E agora vamos levar para assar. E a princípio ele tá com 20 graus agora, eu vou levar assim por uns 10 minutinhos, depois eu vou tirar o tabuleiro de cima, só para poder criar aquele ar, para poder ele crescer lindo. Gente, olha, exatamente 24 minutos eles ficaram assados. Vou mostrar para vocês o barulhinho de assado. Ó, tá escutando? Esse é o barulhinho de assado. Olha a fofura desse pão, gente. Olha a fofura. Agora eu vou dizer um negócio pra vocês. Essa fofura toda é porque ele fermentou bem. E esses 10 minutinhos com o tabuleiro aqui em cima fez eles crescer assim lindamente. Agora vamos deixar esfriar e depois vamos cortar. Gente, chegou o momento final. Olha esses pãezinhos, gente. Olha a maciez desse pão. Olha. Olha a maciez desse pão. Maravilhoso. E o cheiro dele.
Gente, é um cheiro. Quando tá assando, fica assim perfumada a casa. Eu acabei de jantar, mas eu vou provar aqui um pedacinho pra vocês. Gente, ele não é doce. Não é um pão doce, mas ele é adocicado. Por causa da ameixa, que ajuda deixar ele assim um pouco mais doce. E a banana também. E olha, maravilhoso. Que sabor. Divino. Mas o feito no mesmo dia não é tão fofinho e também não fica tão adocicada. A mesma massa, eu fiz um teste ontem à noite, eu tirei um pouco da massa, deixei fermentar por 1 hora e assei na airfryer. Ficou um pãozinho lindo, mas não ficou tão fofinho como esse, ficou mais duro e não ficou tão saboroso como ficou esse. Então, gente, faça pão de fermentação longa, vocês vão se apaixonar. E assim, eu fermentei por 15 horas na prateleira do meio, não foi na primeira de baixo. Mas mesmo assim, quando eu tirei ele hoje, ele estava com 7 graus. E ele fermentou na prateleira do meio. Mas fermentem, assim vocês vão se apaixonar. Vocês podem fermentar por 12 horas ou por 24 horas. O meu passou, deu 15 porque eu me perdi um pouquinho na hora. Tô de folga hoje, mas é aquela folga que a gente carrega pedra, né? Tem que limpar a casa, organizar, lavar roupa, um monte de coisa. Então, fica a dica aí pra vocês. Faça pão de fermentação longa que vocês vão se apaixonar, gente. E depois de tirar a fermentação, ele ainda fermentou mais tempo. Vocês vêem no vídeo, eu vou falar aí a quantidade de tempo que eu deixei ele fermentar. Faça sem medo. Se tá num lugar muito quente, presta atenção. Começou a crescer muito, já leva, deixa fermentar por uns 30 minutos só. Se tiver muito quente. Se você tiver termômetro, você mede a temperatura. O meu eu levei para o forno, ele estava com 20 graus já. Então, fica a dica aí para vocês. Até o próximo vídeo.